E falando em incompetência, eu vou falar da CBF, hein? Pode falar que é chororô, pode falar que é clubismo, a gente vai falar de potência. Mas depois da gente falar isso aqui, eu vou falar da vergonha que foi a escolha do árbitro do jogo Flamengo e Atlético Mineiro, tá? É o mesmo árbitro que não deu o pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro, Flamengo e Palmeiras. A CBF é uma vergonha. A CBF é um lixo. A gente vai ter que falar sobre isso aqui. A torcida do Flamengo tá revoltada e com razão. O cara que comete o maior erro do campeonato contra o Flamengo vai apitar um jogo decisivo do Flamengo. O senhor tá muito nervoso, coração. Tô nervoso. E ó, vamos falar do Flamengo, que se tem gente que às vezes me para na rua e fala assim, pilhado, eu adoro quando você tá revoltado com o Flamengo. Aí que eu ligo no YouTube, aí que eu ligo na TV Jovem Pan. Então pode se preparar, pode ligar, pode aumentar o volume, pode fazer o que quiser, porque agora eu vou bater na CBF e eu vou bater forte. Pode botar a imagem aqui. Tira a imagem daí que eu quero a imagem em mim. Para falar a verdade da CBF. O nome do cidadão é Ramon Abad Abel. Esse é o nome. É o árbitro que passou uma vergonha gigante quando não marcou o pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro, no empate Flamengo e Palmeiras. Esse jogo poderia mudar a tabela hoje do Campeonato Brasileiro. Mas eu não vou falar isso porque é você inventar desculpinha em cima de arbitragem quando você tem que culpar o time. Agora, a CBF ter a cara de pau de escalar no jogo decisivo do Flamengo amanhã contra o Atlético Mineiro, esse árbitro que teve um erro escandaloso contra o Flamengo no jogo contra o Palmeiras, é uma vergonha. E aqui a gente fala, eu não vou ficar bajulando o CBF. Eu não vou ficar assim, ó, no ovo da CBF, como fica muita gente pra conseguir entrevista exclusiva, pra entrar na seleção brasileira. Eu tô cagando se eu vou conseguir entrar na seleção brasileira ou não. Até porque ninguém liga pra seleção brasileira hoje em dia. Agora, quem não criticar a escalação de um árbitro que prejudicou o Flamengo descaradamente no jogo contra o Palmeiras, ser escalado no jogo contra o Atlético Mineiro, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Eu faria isso que eu tô fazendo aqui, todo mundo que assiste sabe. Se fosse pro Palmeiras, se fosse pro Corinthians, se fosse pro Atlético Mineiro, porque é ridículo. A CBF tem que fechar as portas. A CBF, se bobear, os dirigentes da CBF nem sabem que esse cara cometeu o erro que ele cometeu contra o Palmeiras. É uma vergonha e eu sempre falo aqui, a CBF tem que fechar as portas. É uma entidade que enche o bolso adoidado com o futebol brasileiro e não faz nada de bom. O calendário é horroroso, é um lixo. A arbitragem é horrorosa, é um lixo. Os cursos da CBF, os professores que dão curso, ninguém sabe quem são. Ah, vamos lá ter um curso. O próprio Renato Gaúcho falou, vou ter curso com quem? É bem capaz de botar minha mãe, Dona Rosana, pra dar curso de futebol pro Tite, pro Jorge Jesus, porque ninguém nem sabe quem são os professores desse curso. Ou seja, a CBF é horrorosa e mais uma vez comete um erro surreal, que coloca em dúvida. Pra que vai colocar em dúvida o torcedor? Bota um cara neutro. E o Flamengo tá revoltado com isso, as redes sociais já estão bombando com isso e tem que ser falado. É uma vergonha essa escolha do tal do Ramon Abad Abel pro jogo de amanhã, decisivo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Porque o pênalti do Rios no Everton Ribeiro foi escandaloso. Eu sei que tem que ter break na rádio, Kaique, mas deixa eu dar meu show. Deixa eu dar meu show. Demais, que ele não está atacando, hein? Relaxa, respira fundo. Isso. Respirei. Respirou. Pronto. Break pra Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Agora, Vanderlei Nogueira, é uma palhaçada da CBF. Tanto o árbitro pra escalar vai gerar polêmica num jogo que já vai ser polêmico. Ouça só um pouquinho. Vou vir, mas se for contra, eu vou na canela também, se for babar ovo da CBF, hein? Ouça. Vamos lá. Só ouça, relaxa. Enquanto você toma uma aguinha, ouça. Primeiro,
Na minha opinião, não deveria ter escalado esse árbitro. Ponto. Pronto, já não vai ser Se eu fosse torcedor do Flamengo, eu estaria adorando. Olha o que eu estou dizendo. Adorando a escalação desse árbitro. É isso. Se ele cometeu a arbitragem prejudicou, não expulsou um jogador adversário, e horas depois ele vai apitar um jogo importante para o Flamengo. Você acha que ele é máquina? Você acha que está na cabeça dele que houve um erro que prejudicou o Flamengo? De quem? O árbitro. Do árbitro? Eu quero saber. O árbitro apitou um jogo e não expulsou um jogador que deveria ter expulsado e todo mundo entende que ele prejudicou o Flamengo nisso. É verdade? Horas depois, esse mesmo árbitro é escalado pela CBF para apitar um jogo que horas antes ele prejudicou. É ruim para o torcedor do Flamengo? Para mim, se eu fosse flamenguista... eu não acho bom. Tá bom, deixa eu concluir. Se eu fosse torcedor do Flamengo, eu acharia ótimo. Teoricamente, na cabeça dele, ele está devendo para o Flamengo. Se ele vai conseguir separar isso, eu não sei. Ele pode fazer arbitragem nos sonhos, eu não sei. Mas eu acho que a arbitragem, que a CBF prejudicou o árbitro. E é um erro da CBF. Sim, eu comecei falando isso, que ele não deveria ter sido escalado. Mas já que foi, ele colocou um árbitro lá que foi questionado algumas horas, todo mundo achou que o Flamengo deveria ter visto o jogador que entrou duro no jogador dele e colocado para fora. E esse árbitro volta lá. Você acha que a cabeça dele está legal? Não está legal. Olha isso. Esse foi o pênalti que não foi marcado pelo Ramon Abad Abel. Então. Esse foi o pênalti. O Richard Rios nem olha pra bola. Ele nem olha pra bola. E ele vai no corpo do Everton Ribeiro. E é o uso do cotovelo ainda. Ainda tem o uso do cotovelo. Esse foi o pênalti, que todo mundo falou que foi pênalti. Aí vai botar o cara que não marcou esse pênalti pra apitar um jogo decisivo pro Flamengo. Na cabeça burrice da CBF. É burrice, já falamos aqui. Agora, na cabeça desse árbitro, ele não pode ter virado a chavinha. Ele já viu esse lance, tá todo mundo vendo aí, e ele vai assistir um jogo, ele vai apitar um jogo do Flamengo contra um adversário importante, numa situação importante no campeonato. Você acha que esse cara tá à vontade? E tem outra coisa, porque você... Eu não suspeito não, tá? De nada de irregularidade, Isso. Não. Mas só que faz o torcedor... Opa, quem tá brigando comigo pelo título? O Palmeiras. Contra quem que esse árbitro prejudicou o Flamengo? O Palmeiras. Será que esse árbitro vai beneficiar de novo o Palmeiras? Entendeu? Levanta pro torcedor. A CBF pode evitar tudo isso. Pode. E ela não evita. Tá bom, o cara tá escalado, mas pensa no cara. É isso. Ele não vai mudar a escala. Pensa nesse cara, como é que ele entra em campo. Ele entra com isso na cabeça. Se ele entrou com isso na cabeça e eu acho que não consegue separar, ele vai evitar muito, de novo, cometer um erro contra o Flamengo. Se eu fosse torcedor do Flamengo da arquibancada, eu não estaria... Pelo contrário, eu estaria até preocupado se fosse outro. É isso que eu acho. Piperno. Ele errou nesse lance, e eu vou dizer o que eu disse ontem aqui sobre uma outra questão de arbitragem que a gente estava discutindo, o jogo Palmeiras e Fortaleza. Eu aprendi com o mestre Silvio Luiz o seguinte: olhe sempre a posição do árbitro. Às vezes passa alguém na frente, enfim, o árbitro não tem a visão muito aberta. O VAR deveria ter chamado, ele vai lá, checa o lance e aí ele toma a decisão. Não houve isso. E claro, aconteceu esse erro. Ele foi escalado de forma inoportuna, até porque então ele traz esse histórico e todo mundo vai lembrar disso, né? Ele já fez boas arbitragens, inclusive no Palmeiras e Flamengo do ano passado, quando muita gente do Palmeiras e muitos comentaristas, inclusive, ficaram questionando a não marcação de um suposto pênalti do Vidal no Gustavo Gomes, e o técnico do Palmeiras, no final do jogo, falou: não foi pênalti. Ele fez uma boa arbitragem, não foi pênalti. Inclusive, o próprio Gustavo Gomes me falou que não achou pênalti. E aí isso desmontou, inclusive, muitas críticas que ele recebeu naquele momento. Mas eu não o escalaria exatamente porque... nessa reta final, principalmente num clássico como esse, num jogo que a gente imagina que vai ser muito pegado, disputado, dois times parelhos e tal, qualquer pequeno erro dele
vai acabar despertando esse tipo de desabafo que você fez. Agora, a CBF, historicamente, ela faz esse tipo de bobagem. Por exemplo, no final do Brasileiro de 2009, o Simon anulou um gol absurdo do Obina contra o Fluminense do Rio, que deixaria o Palmeiras líder do campeonato naquela reta final. O presidente do Palmeiras, o Beluso, num momento aí em que ele acabou se exacerbando, falou, eu vou pegar, se eu encontrar ele na rua, eu vou pegar ele e tal, né? Deu até processo, né? O Simon ganhou e tal, né? E o Simon, em outros momentos, apitou o jogo do Palmeiras de novo. O CBF não deveria ter feito isso. Agora, o erro do Ramon Abate-Abel está muito perto. Foi agora, né? Então, espera mais um pouquinho. Não vai rifar o Ramon Abate-Abel de jogos do Flamengo para sempre. Como é que você acha que é a cabeça dele? É lógico. Mas não nessa reta final agora, né, Vanderlei? Vamos lá. O Porcari, né, que é nosso companheiro aí, comentarista de arbitragem, ele manda... o árbitro para o jogo... ele fala, o problema é que, pela lógica, por conta do Palmeiras estar lutando pelo título... Não, vamos ler tudo. O árbitro para o jogo do Flamengo seria o Klaus, mas o CNM resolveu preservá-lo por ser paulista. Isso. Olha aí. Por conta do Palmeiras estar lutando pelo título. Óbvio. O problema é que, pela lógica, não poderemos ter árbitro carioca em jogo do Palmeiras. Devido a isso, o CNM escalou o Wilton Sampaio, odiado pelo Abel, mas que é neutro. Vai ser difícil nessa reta final. Tem que excluir árbitros mineiros, gaúchos, cariocas e paulistas. A melhor opção, entender que os FIFAs são neutros, não da Federação Paulista de Futebol ou da FERJ. Ou trazer estrangeiros de primeira linha resolveria tudo. Apita, marca, expulsa, pega o avião e vai embora. E essa preservação se dá também para a ponta de baixo. Respeito por cara, mas colocar, seja árbitro FIFA, árbitro de Marte, árbitro de Plutão. Por que não trazer árbitro argentino? Uruguaio, argentino agora. O Brasil já fez isso muitas vezes. Por que não? O cara teve um erro grave num Flamengo e Palmeiras. O time que está disputando o título contra o Flamengo é o Palmeiras, Bruno. É muita infelicidade da CBF. Ainda mais num país que é cheio de teorias da conspiração, né? Aqui qualquer coisa é motivo para teorias conspiratórias e dirigentes que adoram, e dirigentes e treinadores que adoram criar teorias. Eu tenho certeza que os dirigentes e treinadores gostam que a arbitragem seja ruim, porque aí você sempre vai ter desculpa para colocar. Eu acho que se fizerem, não, vamos melhorar a arbitragem, vamos fazer uma votação, a maioria é capaz, se for voto secreto, votar contra. Não, deixa ruim mesmo, porque é melhor. Deixa ruim porque aí tem desculpa para reclamar depois. Então, assim, eles vão se expor. Mas se fosse qualquer outro e acontecesse um erro, também ia ser um escândalo, né? Então, ok. É o que tem, a arbitragem é ruim. O Ramon Abate-Abel é árbitro FIFA, eu acho ele um árbitro ruim. Eu acho que ele é fraco. Tem algum bom? É difícil. Eu acho que o menos ruim é o Rafael Klaus mesmo. Mas é ruim? É difícil, viu? Não é fácil. Tem alguns FIFA que, assim, o Ramon Abate-Abel, até agora, sempre que eu vi, eu não gostei. O Zanovelli, que virou FIFA também, eu acho FIFA, bem ruim. Bruno, já não é mais Wagner Magalhães. Né? Não é. O distintivo FIFA não é mais sinal de excelência. Ele já foi sinal de excelência? Eu não sei mesmo, já foi? Não, teve um momento que era, digamos assim, era tipo liturgia. Né? O cara tem o FIFA, é visto com outra maneira, é respeitado de outra maneira. Isso era mais ou menos assim. Agora, depois de um tempo para cá, degringolou. Quem escolhe não quer mais deixar o seu estado sem alguém com distintivo FIFA. Então eles indicam, entre aspas, qualquer um. E é muito pelo ou estado mais mesmo. Simpático, aquele que tem mais intimidade com a cartolagem daquela região, e indica. Então, atenção, a cidade de Nogueirópolis tem um árbitro FIFA. É isso. Mas isso não significa mais excelência no Brasil. E até na Premier League a coisa anda feia. É isso. Então, enfim, o momento é muito ruim. Mas para essa reta final, eu importaria para alguns jogos árbitros aqui da vizinhança. Não que isso também seja um atestado de qualidade, uma garantia de qualidade. Vide Javier Castrilli. Mas, pelo menos, é uma tentativa de afastar um pouco essas teorias da conspiração. A teoria da conspiração, e o torcedor tem direito.
O torcedor tem direito, se ele tem. Mas ele já sonha com teoria da É lógico, todo torcedor fica nessa, o clube mesmo, todo time que perde já quer achar um erro de arbitragem. O torcedor também. O torcedor fica, pô, o cara não marcou aquele pênalti do Rios no Everton Ribeiro. Palmeiras tá brigando pelo título com o Flamengo e botam o mesmo cara pra pintar Flamengo e Atlético Mineiro. Culpa é da CBF, a culpa, é o que eu falo, a culpa não é do torcedor de fazer teoria da conspiração. Botafogo... A culpa é da CBF de abrir espaço pro torcedor criar. O Botafogo faz 3-1 no Palmeiras, aos 37 do segundo tempo, tem um pênalti para fazer o 4-1. Aí o sujeito vai lá e perde o pênalti. Se ele faz o pênalti, o Botafogo teria 3 a mais e o Palmeiras 3 a menos. Não se falaria de, enfim, arbitragem. E não teria dossiê do João Aí Textor. a casa do Botafogo cai e aparece o dossiê. É assim que as coisas funcionam, né?